É o nosso Riscos e Rabiscos chegando mais uma vez, invadindo a sua sala de estar, para que a gente possa promover este encontro de todas as semanas. Encontro bom, né? Adoro quando chego aqui e trago novidades para discutir com você aí em casa. Nessa edição a gente conversou com o Dr. Milton de Lima Filho, que deu, é claro, uma aula de história a respeito da Constituição de 88 e muito mais. Falar de Milton Lima dispensa qualquer tipo de comentário. Nós conversamos também com dois psicólogos, Marinês e Rony, a respeito de um assunto difícil às vezes de ser encarado pelos pais, que é a questão do sexo na adolescência. Mas vamos ver o que eles disseram, porque as coisas mais polêmicas ou difíceis devem sim ser debatidas e ser discutidas com a sociedade. E fomos visitar o projeto Delícia, promovido pelo Colégio Exatas, que foi o Exartes, realizado na Casa da Cultura em sua segunda edição. Foi show de bola, a gente adorou e, como tudo que gostamos mostramos para vocês, Riscos e Rabiscos entra no ar. Miltinho, um prazer tê-lo no programa Riscos e Rabiscos. A gente já esperava muito por isso. Prazer é todo meu. O seu convite e nessa nossa televisão, em que temos a facilidade e a oportunidade de comunicarmos com os nossos conterrâneos. Isso é muito bom, né? Nós vamos falar hoje, gente, de um assunto que é da maior importância para todos nós brasileiros, que é a respeito da nossa Constituição. E ninguém melhor do que Milton Lima para falar um pouco sobre isso e nos esclarecer algumas dúvidas também. Miltinho, conta pra gente como é que é a questão da Constituição brasileira, o que ela representa e especialmente a Constituição de 88. Bom, ela representa, hoje nós estamos comemorando o 20º ano da promulgação da Constituição brasileira, e isso é um marco histórico para nós, né, que vivemos já tantas constituições e tantas trombadas institucionais, e agora vivemos uma paz tranquila, uma democracia em toda a sua plenitude, podemos atribuir à Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, muito bem dita pelo deputado Luiz Guimarães, que era o nosso presidente, e uma Constituição, como ele dizia, que não tem cheiro de mofo, mas de futuro. De maneira que nós esperamos e nos orgulhamos muito de ter participado da Assembleia Nacional Constituinte, mesmo porque foi uma oportunidade dada a Minas Gerais e de um modo muito especial a nossa Araguari, em que dois constituintes também participaram da elaboração da Carta Magna, eu e o deputado Raul Belém. De maneira que isso, Leda, eu vejo a Constituição, ela tem que ser mais divulgada, porque são os direitos e os deveres do cidadão, né? São os princípios fundamentais, são os direitos individuais, são os direitos coletivos, né? É aquilo que se pode e o que não se pode fazer. De maneira que eu vejo com muito interesse divulgar a nossa Constituição e este momento histórico para que as gerações futuras tomem conhecimento da importância de nossa Carta. Você concorda comigo que poucos de nós conhecem realmente a nossa Constituição? Olha, nós tivemos caminhos sinuosos, como já disse, institucionais, e o desinteresse de uma grande parcela do povo brasileiro pela vida pública, né? Tivemos várias constituições, e essas constituições geralmente não eram respeitadas, né? Tivemos a Constituição do Império, que foi em 1824, em que era unicamente para dar poderes ao imperador, né, logo após a independência. Depois tivemos, em 1891, a Constituição da República, a primeira Constituição da República, logo após a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Essa Constituição de 91, ela teve uma duração até 1930, né? Digo até 34, mas em 30, com a Revolução que ocorreu, a famosa Revolução de 30,
em que Getúlio Vargas assumiu o poder, tomou o poder, né? Tivemos nova Constituição, que seria a terceira, em 1934. Em 1934 era para assegurar a presença de Vargas no governo e a exigência da população por uma nova Constituição. De maneira que, a trancos e barrancos, as constituições eram atropeladas pelas crises institucionais. Pelos acontecimentos. Pelos acontecimentos. Até que, em 1937, Getúlio, para assegurar a sua permanência, ele criou o Estado Novo, a Constituição de 1937. Isso foi uma aberração, porque ela foi até 1946, né, quando surgiu, na realidade, uma Constituição democrática, que é a Constituição de 46, em que valores políticos surgiram, né, como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Gustavo Capanema, novas lideranças, né, Milton? Novas lideranças que estavam ofuscadas, desaparecidas mesmo, apesar de que, já inspiradas essa Constituição, ela foi inspirada no Manifesto dos Mineiros, né? E Minas tomou a liderança realmente da política nacional. Foi uma Constituição aberta, mas que teve uma duração até 1964, com o golpe militar. Com o golpe militar, viveu-se então aquele período trágico, né? Páginas negras da nossa história. Depois de findo esse período, que a gente às vezes pretende esquecer, aí então veio a Constituição de 88. Mas antes da Constituição de 46, nós elegemos o presidente da República, que na época era o Marechal Dutra, né? Isso. Foi a primeira eleição presidencial, a euforia democrática do povo brasileiro, em que ele disputou a eleição com o brigadeiro Eduardo Gomes. E logo veio o retorno do Getúlio, em 1950. E essas lideranças mineiras, sempre tendo uma participação muito ativa dentro do processo político nacional, né? E voltou o velho caudilho, o Getúlio, em 1950, e governou até 24 de agosto, que foi a data trágica do seu suicídio. Né? De maneira que esse período democrático que nós tivemos, de 46 a 64, foram 18 anos. Né? Foi um período até razoável, mas era para permanecer muito mais. Mas nós tivemos a eleição de Jânio Quadros, que foi, na realidade, para o Brasil, foi uma das páginas mais estranhas, mais difíceis, né, de um presidente que se elegeu com uma maioria fantástica para a presidência da República, né, para depois... e governar